Você já parou para pensar como uma das histórias mais conhecidas da Bíblia esconde um detalhe que poucos percebem? Jonas, o profeta que fugiu de Deus, foi engolido por um grande peixe no mar e depois vomitado vivo. Mas surge um enigma. A Bíblia diz que ele foi enviado a Nínive, uma cidade gigantesca no coração da Assíria, localizada a centenas de quilômetros do mar. Como pode um peixe lançar Jonas em uma cidade que não tem sequer praia? Imagine o choque dos ouvintes da época. Muitos talvez pensassem, será que isso é possível? Como Jonas chegou até lá? Esse aparente paradoxo não é apenas uma dúvida geográfica, mas um convite divino para mergulharmos mais fundo nos mistérios da fé. Pois a história de Jonas não é apenas sobre um profeta teimoso, mas sobre um Deus que usa o impossível para cumprir seu propósito. Naquele tempo, o nome de Jonas já carregava peso. Era conhecido como profeta em Israel, mas ao mesmo tempo ficou marcado como o homem que tentou fugir do próprio Deus. E aqui está o mistério. Deus não apenas o resgatou das águas, mas o transformou em um sinal vivo, um testemunho que uniria mar, terra e nações inteiras. O enigma do peixe e da cidade distante não diminui a força do relato. Pelo contrário, desperta ainda mais a revelação. Quando Deus envia, nenhum deserto, nenhuma distância e nenhum abismo pode impedir. Jonas é a prova viva de que, quando o Senhor decide agir, até o mar se curva e até um peixe se torna instrumento do céu. Esse é o mistério inicial que nos convida a seguir a jornada de Jonas. Entender não só a fuga, nem apenas o milagre, mas o destino oculto que fez dele o mensageiro mais improvável de um dos maiores avivamentos da história bíblica. Você já imaginou receber uma ordem direta do céu, ouvir claramente a voz de Deus e mesmo assim tentar escapar? Esse foi o destino de Jonas. O Senhor falou com ele de forma clara: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas 1:2. Nínive não era uma cidade qualquer. Era a capital do poderoso Império Assírio, inimigo cruel de Israel. O povo de Nínive era temido por sua violência, por suas práticas de tortura e por seu desprezo pela vida. Ir até lá seria como entrar na boca do leão, e Jonas sabia disso. Seu coração se encheu de medo, de raiva e talvez até de dúvida. Por que pregar para inimigos? Por que oferecer perdão a quem só merece destruição? E foi aí que Jonas tomou a decisão que mudou tudo. Fugiu. Ao invés de ir para Nínive, correu na direção contrária para Tarsis, uma cidade distante no extremo do mundo conhecido. Ele desceu até Jope, encontrou um navio e pagou a passagem. Mas repare no detalhe: quem desce para fugir de Deus sempre paga um preço alto. Na mente de Jonas, o plano parecia perfeito. Ele iria se esconder da presença do Senhor, se misturar entre os marinheiros, se perder em meio ao mar aberto. Mas aqui está a revelação. Ninguém consegue fugir do Deus que fez o céu e o mar. O vento, as ondas, os peixes, todos obedecem. A voz do Criador, a fuga de Jonas, não foi apenas uma tentativa de escapar da missão. Foi um reflexo da luta humana contra o chamado divino. Quantas vezes também fazemos o mesmo? Quando a vontade de Deus nos leva a lugares desconfortáveis, tentamos inventar atalhos, como se pudéssemos fugir do destino que Ele nos deu. Mas a história de Jonas nos mostra que Deus não desiste facilmente. Mesmo quando dizemos não, Ele escreve caminhos para nos fazer voltar ao sim. E é nesse ponto que a narrativa se torna ainda mais intensa. O profeta fugitivo estava prestes a descobrir que o mar pode se tornar tribunal e as ondas, instrumentos do juízo divino. O navio já havia partido de Jope.
As ondas batiam contra o casco de madeira, e Jonas, aliviado por ter encontrado um caminho de fuga, acreditava que estava mais distante de Nínive e de Deus. Mas, enquanto ele dormia no porão, o céu começou a se fechar em trevas. Do nada, ventos violentos sopraram, e o mar, que até então parecia tranquilo, se transformou em um monstro enfurecido. A Bíblia diz que o Senhor enviou um grande vento sobre o mar. Jonas 1:4. Não foi uma tempestade comum. Era como se a própria criação tivesse se levantado contra o profeta fugitivo. Os marinheiros, homens experientes que já haviam enfrentado muitas tormentas, ficaram aterrorizados. Jogavam cargas no mar para tentar salvar o navio. Clamavam a seus deuses pagãos, mas nada funcionava. E onde estava Jonas? Dormindo profundamente. Imagine a cena: marinheiros desesperados, água invadindo o barco, gritos de medo, e o profeta de Deus deitado, alheio à catástrofe. Até que o capitão o encontra e grita: "Levanta-te, clama ao teu Deus, quem sabe ele terá piedade de nós para que não pereçamos." Jonas 1:6. Foi então que decidiram lançar sortes para descobrir quem era o culpado daquele desastre. As pedras caíram sobre Jonas. O olhar de todos se voltou para ele, e Jonas confessou: "Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca." Jonas 1:9. O silêncio deve ter tomado conta do navio por um instante. O Deus do céu e da terra? Então, essa tempestade não era acaso, mas juízo. Jonas sabia. Sua desobediência havia colocado todos em perigo. Ele mesmo disse: "Levai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade." Jonas 1:12. E aqui está o mistério da fé. Mesmo tentando fugir, Jonas reconhece que não há escapatória quando Deus decide agir. Até no fundo do mar ele estaria lá. Até no ventre de um peixe, sua presença o alcançaria. O mar, que para os homens era símbolo de morte, estava prestes a se tornar instrumento de salvação. O profeta fugitivo agora estava diante da escolha mais difícil: continuar a desafiar a vontade de Deus ou se lançar ao abismo, confiando que o Senhor ainda teria a última palavra. O vento rugia, as ondas se erguiam como muralhas e o navio balançava como uma folha no vendaval. Os marinheiros, com o coração apertado, finalmente fizeram o que Jonas havia pedido. Levantaram-no em meio ao grito do mar e o lançaram nas águas revoltas. E então, algo extraordinário aconteceu. O mar, que até então estava em fúria, de repente se acalmou. O silêncio tomou conta. O navio parou de ranger. Os marinheiros caíram de joelhos, temendo ao Deus de Israel, e ofereceram sacrifícios a ele. Jonas 1:15-16. Mas Jonas, o profeta que tentava fugir agora, mergulhava nas profundezas, engolido pelo peso das águas. A escuridão do abismo o cercava. As algas se enrolavam em sua cabeça e a morte parecia inevitável. Foi nesse momento que o milagre aconteceu. O Senhor preparou um grande peixe para engolir Jonas. Jonas 1:17. Não foi acaso, não foi azar, foi preparo divino. O mesmo Deus que levantou a tempestade havia separado uma criatura marinha para salvar a vida do profeta desobediente. O ventre do peixe se tornou sua prisão, mas também seu refúgio. Ali, no lugar mais improvável, Jonas não encontrou morte, encontrou graça. 3 dias e 3 noites nas entranhas do monstro do mar. 3 dias e 3 noites em escuridão, solidão e silêncio, mas também 3 dias e 3 noites de quebrantamento. Jonas, que fugia, agora se dobra em oração. No ventre do peixe ele clama ao Senhor. Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Jonas 2:2.
E aqui está o mistério revelado. Esse acontecimento não foi apenas um resgate, foi uma profecia viva. Séculos depois, Jesus diria: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará no coração da terra. Mateus 12:40. O sinal de Jonas apontava diretamente para a morte e a ressurreição do Messias. O que parecia ser o fim de Jonas era, na verdade, um recomeço. O ventre do peixe se tornou de um altar, a escuridão, um lugar de revelação, e a morte, um portal para a vida. Jonas havia tentado escapar da missão, mas Deus o trouxe de volta pelo caminho mais improvável, dentro de um peixe preparado especialmente para ele. Porque quando o Senhor tem um propósito, nem as ondas, nem as profundezas, nem mesmo a rebeldia do coração humano podem frustrar seu plano. O milagre já havia acontecido. Jonas foi salvo da morte, resgatado do abismo e depois de 3 dias no ventre do peixe, vomitado em terra firme. O profeta, ainda atordoado, coberto pela lembrança do mar e pelo cheiro do ventre da criatura, voltou a respirar o ar livre. Mas aqui surge a questão que muitos levantam até hoje. Se Jonas foi lançado em terra firme, como ele chegou até Nínive, uma cidade localizada a centenas de quilômetros do mar? Nínive ficava no coração da Assíria, às margens do rio Tigre, mas longe, muito longe das praias do Mediterrâneo. Não havia como um peixe cuspir Jonas diretamente nas portas da cidade. Então, como entender esse detalhe? Estaríamos diante de uma contradição bíblica? Ou haveria um mistério oculto por trás desse relato? Alguns estudiosos sugerem que Jonas foi vomitado em uma praia próxima a Israel e de lá seguiu viagem a pé até Nínive. Outros acreditam que o texto enfatiza não o local exato do vomitar, mas a restauração da missão divina. Ou seja, Jonas foi devolvido à sua caminhada espiritual, reposicionado por Deus. Mas há também quem veja nesse acontecimento uma intervenção sobrenatural. Afinal, se o Senhor preparou um peixe para engolir e manter vivo um homem por 3 dias, não poderia também tê-lo levado aonde quisesse? E aqui está a beleza do mistério. O texto não nos dá todos os detalhes, porque a intenção não é apenas geográfica, mas espiritual. O que importa não é a praia exata em que Jonas foi lançado, mas sim que ele foi colocado novamente no caminho da sua missão. A distância entre o mar e Nínive pode ter sido longa, mas o chamado de Deus é maior que qualquer deserto, mais forte que qualquer estrada. Essa pergunta, que parece simples, carrega um ensinamento profundo. A palavra de Deus não depende de lógica humana, mas de poder sobrenatural. O mesmo Deus que abriu o mar diante de Moisés, que fez o sol parar nos dias de Josué e que ressuscitou Jesus ao 3º dia, é capaz de usar um peixe para levar um profeta até onde for necessário. Jonas, o fugitivo, agora não tinha mais como fugir. Vomitado pelo peixe, lançado de volta à vida, ele tinha diante de si não apenas quilômetros de jornada, mas o peso de uma missão que ninguém mais poderia cumprir. Depois de 3 dias de silêncio, de escuridão e de oração, algo extraordinário aconteceu. O grande peixe, obedecendo à ordem do Criador, aproximou-se da terra firme. Não sabemos qual praia foi escolhida, mas podemos imaginar a cena. As ondas quebrando na areia, os pescadores assustados ao ver um monstro marinho se agitar perto da costa. E então, num gesto violento, o peixe abre a boca e vomita o profeta, vivo. Jonas é lançado ao chão, tossindo, cambaleando, coberto por restos do ventre do peixe, o corpo fraco, mas a alma renovada. O mar salgado em sua pele era a lembrança de que ele havia estado à beira da morte. Cada respiração era um milagre, cada passo, uma prova de que Deus ainda tinha um plano. Esse ato não foi apenas físico, foi simbólico.
O vomitar representa o fim da rebeldia e o início da obediência. Jonas, que havia descido cada vez mais, descido a Jope, descido ao porão do navio, descido às profundezas do mar, descido ao ventre do peixe, agora é erguido de volta à vida e ao propósito. O mesmo Deus que permitiu a sua queda, agora o restaura para a missão. Aqui está a revelação. Quando fugimos de Deus, podemos acabar nas profundezas, mas Ele nunca nos abandona no abismo. Ele tem poder para nos tirar do lugar mais escuro e nos devolver ao caminho certo. Assim como Jonas foi vomitado em terra firme, todo aquele que se arrepende e clama ao Senhor é colocado novamente de pé, pronto para cumprir o destino que o céu escreveu. Naquele instante, Jonas sabia. Não havia mais desculpas, não havia mais fuga. O Deus que moveu os céus, o mar e as criaturas havia lhe dado uma segunda chance. E essa chance não era para ser desperdiçada. Diante dele se abria uma estrada longa até Nínive. Mas agora seu coração já não estava cheio de resistência. Ele carregava o peso do milagre. O profeta vomitado pelo peixe não era mais o mesmo que havia fugido. Era um homem quebrantado, marcado pelo sobrenatural e pronto, mesmo que relutante, para ser instrumento da mensagem de juízo e esperança. Imagine Jonas, ainda fraco, com o corpo cansado e a alma marcada pelo milagre, iniciando uma longa e árdua jornada. Nínive não estava logo à frente. A cidade ficava no coração da Assíria, a centenas de quilômetros de distância, e a estrada até lá era de poeira, pedras e sol escaldante. Não havia atalhos, não havia descanso fácil. Cada passo era pesado, mas cada passo também era lembrança de que ele havia recebido uma segunda chance do Deus que governa céus e mares. Podemos imaginar o contraste. O homem que havia tentado fugir para Tarsis agora atravessava desertos e vales para obedecer ao chamado. A cada dia de caminhada, o vento seco batia em seu rosto. As sandálias gastavam na areia e o coração recordava as palavras ditas no ventre do peixe. Mas eu, com voz de ação de graças, te oferecerei sacrifícios. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Jonas 2:9. Era uma marcha silenciosa, solitária, mas carregada de propósito. O chão áspero sob seus pés era como um lembrete. O caminho da obediência pode ser duro, mas é o único que conduz ao destino. Jonas sabia que não caminhava sozinho. O mesmo Deus que havia preparado o peixe agora guiava seus passos pela estrada. Nínive se aproximava. Uma cidade enorme, com muralhas imponentes, torres de vigia e ruas repletas de povos estrangeiros. Uma metrópole que respirava poder e violência. Para Jonas, a visão daquelas muralhas deve ter causado um misto de medo e reverência. Era para ali que Deus o havia enviado. Não havia mais como voltar atrás. E aqui está o mistério revelado. O caminho até Nínive não foi apenas uma viagem geográfica, mas uma travessia espiritual. Jonas deixou para trás a fuga, o mar, a rebeldia e caminhou rumo ao cumprimento de sua missão. Foi no deserto que ele aprendeu que não se pode escapar da presença de Deus, e foi na estrada que percebeu que a obediência, mesmo tardia, ainda pode gerar milagres. O profeta que saiu do ventre do peixe agora chegava ao ventre da cidade mais poderosa da época e estava prestes a proclamar uma mensagem que mudaria o destino de milhares de vidas. Depois de dias de caminhada, Jonas finalmente entrou em Nínive. Era uma cidade colossal para os padrões da época, com muralhas imponentes, ruas movimentadas, comércio intenso e templos dedicados a deuses pagãos. O coração da Assíria pulsava ali, cheio de violência, orgulho e idolatria. Para qualquer israelita, estar em Nínive era estar no território do inimigo. Mas foi exatamente ali que Deus colocou o profeta. Jonas caminhava pelas ruas estreitas,
Com o povo olhando curioso para aquele estrangeiro de aparência cansada, mas com os olhos ardendo em convicção. E então sua voz ecoou como trovão em meio à multidão. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Jonas 3:4. Não era um discurso longo, não havia explicações, não havia floreios. Apenas uma sentença curta, direta e carregada, de autoridade divina. 40 dias. Esse era o prazo dado pelo Senhor. O juízo estava decretado, a cidade inteira estava sob sentença de morte. Podemos imaginar o impacto. Mercadores paravam de negociar, soldados interrompiam suas rondas, mães seguravam seus filhos mais fortes, anciãos se entreolhavam em silêncio. A palavra do profeta soava como espada que corta fundo. Não era apenas ameaça humana, era a voz de um Deus que via cada injustiça, cada sangue derramado, cada clamor dos oprimidos. E aqui está o detalhe misterioso. Jonas não falava com eloquência, mas com autoridade. Sua própria vida já era prova de que não se pode fugir de Deus. Ele não era apenas um mensageiro, era um sinal vivo. Quem olhava para ele via um homem que tinha enfrentado o mar, o peixe e a morte, e estava ali de pé, anunciando o juízo. Nínive, a cidade que parecia invencível, agora estava diante do tribunal divino. E não havia muralha, exército ou riqueza que pudesse deter a sentença. Restava apenas uma escolha: endurecer o coração ou se render à mensagem. Jonas havia cumprido a ordem. O que viria depois não estava mais em suas mãos. Mas uma coisa era certa: a palavra de Deus nunca volta vazia. As palavras de Jonas eram curtas, mas afiadas como espada. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Um estrangeiro, vindo de longe, sem pompa, sem títulos, caminhava pelas ruas anunciando a sentença. Humanamente, parecia impossível que alguém desse crédito. Mas o inesperado aconteceu. A cidade inteira tremeu diante da mensagem. Do mais simples ao mais poderoso, todos foram tocados pelo temor do Senhor. A notícia correu de boca em boca. Em pouco tempo, chegou até o palácio real. O rei da Assíria, vestido de glória e rodeado de riquezas, ao ouvir a profecia, desceu do seu trono, tirou a coroa da cabeça, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Jonas 3:6. Um gesto impensável para um monarca tão orgulhoso. Mas não parou por aí. O rei decretou jejum não apenas para os homens, mas também para os animais. Nínive inteira se cobriu de pano de saco, chorou, clamou e se humilhou diante do Deus de Israel. Imagine a cena: ruas silenciosas, mercados fechados, animais mugindo de fome e uma multidão com o rosto em terra buscando misericórdia. Um espetáculo de arrependimento que o mundo jamais havia visto. E aqui está o milagre. Deus, que havia anunciado destruição, contemplou o coração quebrantado daquele povo. A ira que estava pronta para cair foi suspensa e a cidade foi poupada. O juízo se transformou em misericórdia. Esse é um dos maiores avivamentos registrados na Bíblia. Não aconteceu em Jerusalém nem em Israel, mas em uma cidade pagã, cruel e inimiga. É como se Deus quisesse mostrar ao mundo que seu amor não tem fronteiras, que sua graça pode alcançar até o povo mais distante. O mais impressionante é que tudo isso começou com um profeta relutante. Jonas não queria estar ali, não desejava o perdão de Nínive, mas mesmo assim, sua pregação foi suficiente para virar uma cidade de cabeça para baixo. Isso prova que o poder não estava em Jonas, mas na palavra que saiu da boca de Deus. O impossível aconteceu. Uma cidade inteira se converteu em questão de dias. Nínive, antes conhecida por sua violência, agora se tornava símbolo de arrependimento.
E a lição ecoa até hoje. Quando o coração se dobra, o céu se move. O relato de Jonas termina como começou, envolto em mistério. Um profeta que tentou fugir, um peixe preparado pelo próprio Deus, uma cidade distante sem mar e um avivamento inesperado. A grande pergunta ainda ecoa. Como Jonas, vomitado por um peixe, chegou até Nínive, uma cidade sem praia? A resposta não está em mapas ou cálculos humanos. O foco da Escritura não é geográfico, mas espiritual. O que Deus quis mostrar através de Jonas é que nenhum obstáculo pode impedir o cumprimento da sua vontade. Se foi por meio de uma praia distante, uma longa caminhada ou até mesmo um deslocamento sobrenatural, pouco importa. O essencial é que Jonas foi restaurado para cumprir a missão que havia rejeitado, e a cidade mais improvável de todas foi transformada pelo poder da palavra. O mistério não está apenas no peixe, mas na graça. O mesmo Deus que moveu o mar para engolir Jonas, moveu também o coração de uma cidade inteira para se arrepender. O peixe foi apenas instrumento, a praia foi apenas cenário. Mas a verdadeira revelação é que Deus conduz o homem do fundo, do abismo, até o centro da sua vontade. Nínive, que não conhecia a aliança de Israel, recebeu a chance de se render. Jonas, que tentou fugir, recebeu a chance de obedecer. O milagre maior não foi o peixe, nem a sobrevivência de 3 dias, mas a conversão de milhares que escolheram a vida em vez da destruição. E aqui está a profecia que atravessa os séculos. Jesus apontou para Jonas como sinal. Assim como o profeta saiu vivo do ventre do peixe, o Filho do Homem sairia vivo do ventre da terra. O enigma de Jonas se torna um retrato da cruz e da ressurreição, mostrando que até a morte obedece ao Deus da vida. O mistério foi revelado. O impossível se curva diante do Criador. Quando ele decide agir, até os ventos, as ondas, os peixes e as nações obedecem. Jonas, vomitado em terra firme, é prova de que não há distância entre o mar e Nínive quando o céu está no comando. E a grande lição é esta: se Deus transformou um profeta relutante em testemunho vivo e uma cidade cruel em altar de arrependimento, o que ele não pode fazer na sua vida hoje?